Fala pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu trouxe para vocês 14 curiosidades sobre o músculo e a hipertrofia muscular para dividir com vocês que talvez vocês não saibam. Então vamos lá, eu trouxe aqui na minha agendinha aqui as ideias enumeradas só para nortear as minhas ideias. Então vamos lá, curiosidade número 1. O músculo, ele é um órgão, não sei se vocês sabem, né? O músculo, ele é um órgão que tem como função principal a locomoção, ou seja, você precisa do músculo para se mexer, para se locomover, para andar, para correr, para realizar atividades da vida diária. Ou seja, você precisa dele para fazer movimento. Só que a função do músculo não está ligada apenas à locomoção, ele também contribui para o gasto energético, ou seja, o gasto de energia, gasto de calorias. Mas também ele é o maior reservatório para a eliminação de glicose sanguínea após uma refeição. Ou seja, o músculo ele é um queimador de glicose. Por isso que eu falo que aumentar a massa muscular, hipertrofiar o músculo, é um ponto importante para a prevenção e inclusive tratamento da diabetes e emagrecimento também. A segunda curiosidade é que o músculo exibe uma faixa extraordinária de plasticidade fenotípica em resposta a mudanças no perfil, ou melhor, no estímulo contrátil. Bem, apesar dessa informação ter ficado muito técnica, eu vou tentar simplificar isso para vocês. O músculo, ele apresenta plasticidade, ou seja, se você coloca carga nele, se você submete a carga mecânica, tipo exercícios de musculação, juntamente com suplementação proteica e uma ingestão proteica adequada, ele cresce, ele hipertrofia. Se você retira a carga mecânica dele, se você retira os exercícios de musculação, começa a ingerir menos proteína do que a necessidade recomendada, ele atrofia, você perde massa muscular. Ou seja, você dá carga mecânica, ele aumenta. Você retira a carga mecânica, ele diminui. Isso é chamado de plasticidade. Se você quiser, você pode chamar também da lei do uso e desuso. Se você usa um determinado órgão, pense como órgão aí o músculo, se você usa, ele hipertrofia. Se você não usa, ele atrofia. Essa é uma das leis mais sábias da natureza. A terceira curiosidade é que a hipertrofia muscular é influenciada por fatores exógenos ou variáveis exógenas e endógenas. As variáveis exógenas dizem respeito aos exercícios. Por exemplo, a carga que você está usando, as repetições, quantas repetições você está fazendo, o tempo sob tensão, ou seja, o tempo em que teu músculo permanece contraído, o volume de treinamento, suplementação proteica, ingestão de energia, ingestão energética, suplementação de creatina e uso de esteroides anabolizantes. Entendam que os fatores ou as variáveis exógenas são as variáveis ou os fatores que vêm de fora para dentro, treinamento, suplementação, ingestão de energia, esteroides anabolizantes. Entenda aqui que eu não estou fazendo apologia ao esteroide anabolizante, eu apenas estou falando de um fato. Se você usa esteroides anabolizantes, você vai aumentar de massa muscular, tá? Então esses são os fatores exógenos. As variáveis endógenas dizem respeito a genes e receptores androgênicos musculares. Por exemplo, quanto mais receptores androgênicos musculares você possui no repouso, maior a tua capacidade de hipertrofiar. A gente vai falar disso mais lá na frente. Ou seja, os fatores endógenos, as variáveis endógenas, são as variáveis que vêm de dentro, Elas não vêm de fora, elas já estão no teu corpo e elas vão regular ali o ganho de massa muscular. A quinta curiosidade diz respeito à ingestão de proteína. É complicado porque as pessoas acham que quanto mais proteína melhor, e não é assim que o raciocínio funciona. Proteína, ela é um macronutriente importante para a hipertrofia, mas não é dessa forma, quanto mais melhor. Parece que existe um limite acima do qual, se você colocar mais proteína para dentro, você não vai ter mais hipertrofia. E esse limite parece que é 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então você pega o teu peso corporal, multiplica aí por 1,6 e você vai ter a quantidade adequada de proteína que você precisa ingerir, no máximo. No entanto, indivíduos treinados precisam suplementar um pouquinho mais, 2,0 até 2,2 gramas por quilograma de peso corporal
de proteína. Mais do que isso, não tem necessidade. Portanto, o raciocínio de quanto mais melhor, ele não vale para a proteína, tá? Você precisa ingerir mais ou menos por aí. A sexta curiosidade: sua genética pode ser modificada pelo treinamento e dieta. Eu já falei num post passado, eu não lembro se foi da semana passada ou da semana retrasada, acho que foi da semana passada, quando eu falei em obesidade aqui. A sua genética, ela não é uma sentença. Você tem uma genética favorável para ser obeso, você vai ser obeso para o resto da vida e você não tem como modificar. Não. Você não tem uma genética muito boa para ganhar massa muscular, então você nunca vai ganhar massa muscular, de jeito nenhum. Você tem como modificar a sua genética, e você modifica a sua genética com treinamento e com dieta. O treinamento feito da maneira adequada, juntamente com dieta, suplementação, consegue modificar a sua genética, certo? Portanto, não fique achando que você não tem resultados por causa da sua genética. Ah, não tenho resultado, não consigo ganhar massa muscular porque minha genética é ruim, né? Não pense isso, né? Você consegue modificar. Agora você tem que dar o estímulo da maneira adequada. A sétima curiosidade é que pessoas que conseguem ganhar mais massa muscular com o treinamento têm mais receptores androgênicos musculares no repouso. Essa informação é interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar em altos respondedores, médios ou moderados respondedores e baixos respondedores. Por exemplo, pessoas que conseguem ganhar mais massa muscular com mais facilidade são altos respondedores, ou eu diria respondedores extremos. São aquelas pessoas que basicamente só precisam respirar perto dos pesos e elas conseguem ganhar massa muscular. O que é que explica essa alta responsividade dessas pessoas? Existem várias explicações, né? Existem inclusive estudos tentando responder essas questões, mas uma das explicações é que essas pessoas possuem uma alta quantidade de receptores androgênicos musculares. Então, pense que o músculo tem umas determinadas portinhas, que são os receptores. Esses receptores, a testosterona, né, no caso dos hormônios androgênicos, se ligam a esses receptores, fazendo a sua função anabólica, inclusive função também androgênica, mas principalmente anabólica, que é o que interessa para a gente. Portanto, quanto mais receptores androgênicos eu tenho, mais testosterona, por exemplo, consegue se ligar ao meu músculo e aí ela desempenha a sua função anabólica. A oitava curiosidade é que idosos apresentam mais dificuldade de ganhar massa muscular porque eles têm uma elevada expressão do gene P1. Esse gene ele afeta a proliferação das células satélites, que são células importantíssimas no processo de reparação muscular e elas participam ativamente da hipertrofia muscular. Então, idosos têm mais dificuldade de ganhar massa muscular. Existem vários fatores que explicam isso. Um deles é essa autoexpressão do gene P1 que termina afetando aí a proliferação das células satélites, comprometendo a capacidade de regeneração muscular, de recuperação muscular e, consequentemente, o ganho de massa muscular. No entanto, aí vem a nona curiosidade: a hipertrofia não acontece apenas pela ação das células satélites. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, né? Pelo que me lembro, eu até começo fazendo essa afirmação. A hipertrofia ela não acontece apenas pela ação das células satélites. O que é que eu quero dizer com isso? Que você não pode explicar a hipertrofia apenas pela ação das células satélites, porque apesar de elas participarem, existem vários outros fatores que participam em conjunto. Por exemplo, o eixo HT-mTOR, você tem aí folestatina, você tem a ação da miostatina que regula negativamente a massa muscular, você tem um fator de crescimento mecânico, né? Você tem, enfim, a contagem de receptores androgênicos, ou seja, existem vários fatores que interagem juntamente com as células satélites, mas não dá para você explicar a hipertrofia apenas pelas células satélites, porque inclusive em determinados momentos e em determinados protocolos de treinamento, elas nem agem muito. E aí eu vou te dar dois exemplos. Quando é que ela não age muito em determinados momentos?
quando você, por exemplo, sai da condição de iniciante. Quando você vai ficando treinado, a participação das células satélites na hipertrofia passa a ser cada vez menor e você tem ativação de outros mecanismos diferentes das células satélites. E em relação ao protocolo de treinamento, protocolos de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga têm uma baixíssima participação das células satélites no processo de ganho de massa muscular. Outros processos são ativados, as células satélites muito pouco, tanto é que o dano muscular induzido por esse tipo de treinamento é baixíssimo, portanto você consegue ganhar massa muscular sem necessariamente ativar as células satélites. A 10ª curiosidade é que os respondedores extremos, ou os altos respondedores, aquelas pessoas que basicamente chegam perto do peso e elas conseguem ganhar uma quantidade absurda de massa muscular, elas têm mais células satélites. Elas não só têm mais células satélites, como elas também têm mais receptores androgênicos musculares no repouso. Elas têm uma natureza totalmente propícia para o ganho de massa muscular. E veja, eu não estou entrando em contradição quando digo que respondedores extremos têm mais células satélites e por isso conseguem ganhar mais massa muscular, porque eu não estou negando a importância e a participação das células satélites no processo de ganho de massa muscular. Eu estou apenas afirmando que o ganho de massa muscular e hipertrofia não pode ser explicado, ela não acontece apenas pela ação das células satélites. Inclusive, as células satélites atuam bastante em pessoas iniciantes na musculação. Por quê? Porque são exatamente essas pessoas que têm a maior quantidade de microlesões induzidas pelo treinamento. E as microlesões são um fator importante para a ativação das células satélites. Só que na medida em que você vai avançando no processo de treinamento, vai ficando cada vez mais treinado, o que é que acontece? Você vai tendo cada vez menos microlesões. Isso é chamado de efeito da carga repetida. Então você vai tendo cada vez menos microlesões, consequentemente cada vez menos ativação das células satélites, mas ativação de outros mecanismos ligados à hipertrofia, como maior participação aí do eixo AKT-mTOR, né, a maior ação do gene da folistatina, você tem aumento na contagem de receptores androgênicos musculares, tanto após o exercício quanto no repouso, você tem maior ativação do fator de crescimento mecânico e por aí vai. Curiosidade número 12. O envelhecimento causa perda tanto de quantidade como de qualidade muscular. O idoso tem perda de massa muscular e da qualidade muscular, que também tem um outro vídeo que eu falo aqui sobre qualidade muscular, né? Quando você tem perda de qualidade muscular, quando você tem infiltração de gordura e de outros tipos de tecidos, tipo acho que tecido conectivo, acho que alguma coisa nesse sentido. Quando você tem infiltração de tecido adiposo, principalmente, infiltração de gordura, na verdade, né? No músculo, então você tem perda de qualidade muscular. O idoso ele tem tanto perda da quantidade como da qualidade muscular. Portanto, idosos devem treinar força para ganhar força e para ganhar massa muscular. Por uma questão estética? De jeito nenhum. Por questões de saúde. Lembra que quanto mais massa muscular, mais glicose consumida e, consequentemente, mais longe eu fico de desenvolver a diabetes do tipo 2. Curiosidade número 13. Elevações regulares na síntese proteica muscular pelo treinamento resistido principalmente na musculação e a ingestão de proteínas levam à hipertrofia. O que é que isso quer dizer? Que eu preciso ter elevações regulares e contínuas na síntese proteica induzidas pelo treinamento e pela ingestão de proteínas. Então eu tenho que fazer isso na segunda, eu tenho que fazer isso na quarta, eu tenho que fazer na sexta, ou eu tenho que fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na sexta, para poder chegar à hipertrofia. A hipertrofia é o resultado da somatória de vários episódios de aumento da síntese proteica. Portanto, não dá para você treinar de vez em quando e esperar ter uma hipertrofia muscular significativa. Não espere isso, porque isso é ilusão. E para terminar, a 14ª curiosidade. A hipertrofia é um processo multifacetado. O que é que isso significa? Que não dá para você dizer que você consegue hipertrofia apenas pelo treinamento. O treinamento é um ponto extremamente importante,
mas a tua hipertrofia é resultado do teu treino, juntamente da qualidade da tua dieta, principalmente ingestão energética e proteica, mas também o sono tem uma participação importante nesse processo, ingestão de bebidas alcoólicas, claro, regulando negativamente a massa muscular, estresse, claro, também regulando negativamente, ou seja, a hipertrofia é um processo lento, mas multifacetado. Você tem vários fatores que agem determinando o teu nível de hipertrofia muscular. Ok? Bem, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.